Olá, bem-vindos ao Além da Tela, o programa destinado ao futuro dos estudantes de audiovisual. Hoje o nosso programa será sobre a produção audiovisual em multimídia, focando principalmente na área de games. E para falar das suas experiências nessa área, chamamos o professor Regis Razia, os game designers Jéssica Puga e Diogo Rodrigues Albiero. Também podem acompanhar o nosso programa pelo link que está na tela. Antes de começar a conversa, vamos ver a matéria sobre multimídia. Games, um dos mercados mais recentes em expansão do audiovisual. Os jogos digitais estão presentes há um tempo significativo na nossa sociedade, desde os primeiros arcades de jogos 8 bits até os consoles mais desenvolvidos na mais alta definição que temos. Nesse tempo todo de desenvolvimento, os games deixaram de ser obras puramente tecnológicas, com o único intuito de entreter, e evoluíram como uma forma de conteúdo. Jogos agora contam histórias, passam mensagens e fazem parte da infância e vida de muitos, já sendo considerados como conteúdo cultural. Os jogos também possuem diferentes elementos para serem criados, como roteiro, design, arte 2D ou 3D, animação e programação. O Brasil está em quinto lugar de países consumidores de games e, atualmente, apenas 5% do conteúdo consumido tem origem nacional. Com esse cenário, o Ministério de Educação investiu em 2014 R$ 1 milhão em jogos e aplicativos com conteúdo educacional. É desse mercado em expansão que trataremos hoje, no Além da Tela. Estamos com Regis Razia, professor do curso de audiovisual do Centro Universitário Senac. Regis, como o curso possibilita a formação de profissionais aptos a atuar em multimídia? Na verdade, o curso não só forma o aluno para multimídia, mas ele tem essa formação para o audiovisual, né? E a formação do audiovisual, ela tem essa amplitude, né? Ela acaba abarcando também esses outros conceitos. O audiovisual é o termo mais genérico para falar dessa multiplicidade que vem desde a televisão, do cinema, né? E agora essas multimídias que vêm a compor esse cenário, esse mercado que a gente está trabalhando. Então, a nossa formação, né, do Senac, e especificamente com o audiovisual, tem a ver com esse universo da multimídia, das multijanelas, né? Preparar ou dar essa dimensão que esse mercado hoje que é pautado nessa multiplicidade mesmo. Acho que essa que é a grande sacada, a multiplicidade que há no entorno dessas multimídias que estão contando histórias, estão fazendo parte desse nosso universo, né? Nossos outros dois convidados são ex-alunos do curso de audiovisual do Senac, os game designers Jéssica Puga, que se formou em 2010, e o Diogo Rodrigues, que se formou em 2011. O que levou vocês a escolherem esse curso especificamente? Eu acho que a razão maior pela qual eu vim fazer faculdade de audiovisual, depois que eu comecei a trabalhar com game, eu acabei sangrando um pouco para essa parte de game também, assim. Mas eu tenho bastante interesse em você criar um produto que ele vai, de alguma forma, mudar a opinião de alguém sobre alguma coisa, assim. Então, eu tenho bastante esse interesse. Mas, na época, eu morava no interior de São Paulo, então eu nem sabia que existia faculdade de game, nem sabia que eu podia fazer. E eu fazia vídeo com meus amigos, eu me interessava bastante, eu gosto muito ainda hoje de cinema, né? Eu trabalho com isso. Gostava bastante de editar, fazer edição, daí eu acabei vindo fazer audiovisual aqui. Eu tive uma relação meio diferente, assim, acho que um pouco parecida com uma da Jéssica, no sentido de entender o audiovisual como uma obra maior que engloba a nossa cultura e a formação de opinião e como as pessoas se enxergam dentro de onde elas estão. Então, acho que foi meio que esse insight que eu tive de conseguir me relacionar de uma forma tão interessante com uma forma de mídia, que no caso foi o cinema, para daí, falar, se eu conseguisse fazer isso com a minha vida, acho que eu poderia ser feliz. E daí eu também, acho que o curso em si envolve esse entendimento de diferentes mídias, né? Acho que a multimídia é, na verdade, uma interdisciplinaridade, né? De várias coisas diferentes que você agrega dentro de um meio só. Então, acho que é muito normal a gente vazar, assim, para outras coisas, que eu também levo uma vida de cinema e uma vida de games. É uma coisa meio... uma vida dupla, assim. Uma esquizofrênica. E antes da faculdade, vocês já conheciam o mercado de games? Nossa, eu não fazia ideia. Eu conhecia, assim, sabia que existia, óbvio, porque eu era consumidora desses produtos, assim, mas nunca tinha me atinado que eu teria um dia a possibilidade de trabalhar com isso, assim, era uma coisa que era muito fora da minha realidade. Eu não tinha ideia de como era feito, de como funcionava. E daí foi aqui, na faculdade mesmo, que eu comecei a ter mais contato com isso, porque eu vim no interior, daí também tinha bem menos informação, querendo ou não.
E nessa época a internet não era tão poderosa quanto ela é hoje, né? Ai, meu Deus, falei que eu sou velha. Mas, enfim. Então, eu não sabia que eu tinha essa possibilidade. Mas aí, quando eu cheguei aqui, no semestre de multimídia, tem umas grandes mestras da minha vida, assim, também, que é a Esther e a Renata, que acabaram... Acho que todos nós que andamos um pouco por essa área, assim, e que viemos do Senac, a gente Lado negro da força. cola muito nelas, assim, E daí, mais por causa da Renata mesmo, da gente bater muito papo e acabar desenvolvendo isso, esse meu interesse, eu comecei a ir atrás e eu percebi que não era uma realidade tão distante assim do que eu imaginava. Mais ou menos isso. Eu acho que eu também não tinha ideia, assim, eu sabia que existiam... Acho que quando a gente entrou, assim, tinha acabado de começar esses cursos de game design, mas era uma coisa técnica, era uma coisa... Então, acho que até tinha visto, acho que na Embi Morumbi tinha o primeiro curso, acho que de game design que tinha no Brasil, assim, ou em São Paulo. Que é um curso super recente. E eu vi e falei, mas acho que eu vou fazer um curso técnico, eu queria fazer uma graduação para, sei lá, né, acho que dá mais peso, assim, para você conseguir fazer mais coisa com isso depois, né? Então, acho que eu vim para cá e acho que foi bem isso mesmo, sabe? De você começar a entrar em contato com outras coisas, entender como é que funcionava as coisas de uma maneira diferente, sabe? Assim, não... Sabe, joguinhos são legais porque você pode jogar, é uma coisa totalmente mais complexa, assim. Acho que casou nisso, sabe? A gente encontrou alguém que tinha isso, que para mim foi a Renata, na aula dela, de falar de games, do mestrado dela, e que ela também está fazendo doutorado em cima disso. E foi por fora, assim. Como desenvolvedores, vocês acham que o que é o mais importante para um game? Olha, fundamental, acho que é a combinatória de fatores, né? Que vai desde a narrativa a uma mecânica, né? A toda a parte estética do jogo. Essa combinatória e também o uso eficiente das próprias tecnologias, das plataformas de game, né? Você hoje tem um universo muito grande de plataformas, que vai desde os consoles até a internet, né? Eu acredito hoje, o que tem mais se evidenciado naquilo que é feito é essa combinatória. Esses 4 itens combinados, você consegue hoje, de fato, fazer algo que não que vai ser estrondoso, mas que consegue alcançar um determinado público. Isso já é mais que segmentado, né? Não sei se a opinião de vocês é essa, mas geralmente... Eu acho engraçado que é uma questão que dificilmente você escuta essa pergunta, o que é mais importante no cinema, por exemplo. Você não consegue dizer se no cinema é mais importante a imagem, se é mais importante o som, se é mais importante o roteiro, ou se não tem uma briga entre roteiro e imagem, roteiro e fotografia, enfim. Porque é uma obra de arte coletiva mesmo, né? Eu acho que o game não fica muito atrás, assim, mas eu entendo que existe um grande embate aí nessa questão da narrativa versus a mecânica. Mas os teóricos discutem isso desde que começou-se a discutir games e, na minha opinião, eles vão continuar discutindo e ninguém vai bater o martelo nessa questão, porque, assim, então acho que cai muito pro pessoal também, eu acho. Acho que talvez você enxergue no game o que é mais interessante, o que te chama mais atenção, o que é mais importante para você. Então, para mim, por exemplo, eu gosto muito, acho que o Diogo, a gente tem opiniões bem parecidas, na verdade, em relação a isso, mas... o que o Swink chama de game feel, né? Uhum. Que é essa questão que é uma coisa que não é nem palpável o suficiente para você dizer se é narrativa, se é mecânica, mas é aquele sentimento de todo que o jogo te dá e que ele realmente consegue te puxar de onde você está e te colocar dentro daquele universo. É como os artefatos que estão no jogo, que eles trabalham para causar a sua impressão de imersão, assim mesmo. Mas uma coisa é praticamente certa, a gente já percebe que muitas vezes um jogo pode ter um design maravilhoso, às vezes uma programação extremamente maravilhosa, e quando você tem ausência de história, você vê ruim completamente, né? Ao menos as histórias, assim, elas estão ganhando um volume muito grande, principalmente no indie game, assim, em todas as esferas. E parece que a história, a narrativa mesmo, vem para combinar com isso tudo, né? Que dá continuidade, inclusive, nos projetos transmídias, assim. Então, isso é bacana, essa integração, fundamentalmente uma integração entre esses elementos, né? Eu gosto bastante quando... Que é uma coisa que eu estou colocando também no meu mestrado agora, que acho que o que a Jay falou tem muito a ver com o que ela está pesquisando também em cima. Que eu acho que é a experiência em si. Eu acho que, independente de onde você cair, em que mídia você cair, você sempre vai ter uma forma de apreensão daquela mensagem que você está recebendo. E o meio te proporciona uma forma diferente de entender isso. Então, acho que entender... Uma coisa que o B.J. Shell, ele é um game designer também dos Estados Unidos, ele coloca como a primeira lente do livro dele. De mágica, né? É sobre a experiência essencial. Você entender o que você quer
passar para o outro e qual a melhor forma de você passar isso. Acho que um exemplo legal que ele dá é de você fazer um jogo sobre, sei lá, uma luta de bola de neve, assim, sabe? Você jogar uma bola de neve de alguém. Que ele falou de como seria experienciar isso na vida real, você se colocar no lugar e, tipo, como é que era a temperatura, se as pessoas estavam usando que tipo de roupa, qual era o tecido, qual era o som, qual era... Todas essas coisas que conformam naquilo que você está vivendo naquele momento. Então, acho que é muito para esse lado, assim. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Não saia daí. Let it go, man. Let it go. Estamos de volta com Além da Tela, o programa destinado ao futuro dos estudantes de audiovisual. Nesse segundo bloco, continuamos com os nossos convidados, o professor Regis Razia, os game designers Jéssica Puga e Diogo Rodrigues Albiero. Jéssica, você está fazendo mestrado e já trabalhou como game designer e tem experiência tanto para a web, na Pixfly, quanto no mobile para a Mango Lab Studio. Como você começou a trabalhar com game? Na verdade, é uma história engraçada, porque foi um golpe do acaso, assim. Eu já me interessava por isso, tanto que o meu TCC foi um GDD, né? Um documento de game design, que fiz com uma amiga minha, mas ele era teórico, era só o documento mesmo, a gente nem chegou a realizar, porque nem tinha equipe na época, enfim. E daí, nessa minha banca, a gente chamou algumas pessoas de fora e, inclusive, uma pessoa que estava inserida no mercado. E daí a gente conversou, ela viu o nosso trabalho, achou bacana. E a empresa que ela trabalhava estava procurando algumas pessoas para algumas funções. Na época, eu trabalhava com animação, numa outra empresa pequena, que fazia mais coisa para televisão, assim. E eu estava trabalhando com 3D e ela tinha uma vaga de modelador lá, nessa empresa de game. Daí eu mandei meu currículo, fiz uma entrevista e acabei entrando. Daí eu trabalhei um tempo, acho que uns 5 meses mais ou menos, com modelagem. Depois eu acabei lá dentro mesmo migrando para essa área de design que eu gostava mais, assim, que era mais minha praia, que eu me identificava mais. E daí depois, desde então, é tudo uma questão de... Você acaba conhecendo as pessoas que estão inseridas dentro daquele meio e você vai... Acho que para mim foi bem assim, foi uma questão de um contato que me abriu outros contatos, que me abriram outros contatos e foi como deu certo, assim. Diogo, você trabalhou como game tester numa das mais conhecidas desenvolvedoras de jogos do mundo, a EA Games. Você pode contar pra gente um pouco de como foi essa experiência? Foi a maior loucura que eu já fiz na minha vida, assim, um trabalho mais penoso que eu já fiz, assim, eu conheci a vaga, estava no outro trabalho, estava fazendo uma produtora, estava coordenando a pós de uma produtora. Daí eu achei essa vaga na internet e como a gente ficava de olho, porque a gente sempre fica de olho nessas coisas pra gente mandar o que a gente quer mais se aproximar. Mandei para eles, no dia seguinte me mandaram um teste que eu tinha que fazer que como era uma vaga de teste de localização, era diferente de testar só o quality assurance, né, do gameplay, então era mais específico em saber escrever bem, em saber, tipo, traduzir e ter um domínio da língua. E daí disso, fui na entrevista, passei. E daí foram, tipo, 2 meses insanos, assim, de testar o FIFA, né, que era o jogo que a gente estava fazendo.
Isso foi uma coisa muito interessante, foi a primeira vez que eles fizeram isso no Brasil, né? Que trouxeram uma parte do desenvolvimento de uma empresa grande, assim, para trabalhar no Brasil, porque existe uma falta de brasileiros na Europa para fazer isso. Então, a gente sempre estava tentando se adequar ao que estava acontecendo lá em Madrid, que era o quartel-general, assim, da localização inteira. Isso é bem legal. Quais são as outras oportunidades que você pode aproveitar para fazer um game? Oportunidades, eu acredito que é uma esfera gigantesca, assim, enquanto oportunidades dentro desse mercado, né? Se fazer um game, eu acho que você tem um universo muito grande, que vai, eu acho, desde a animação, caso você cria uma série de habilidades também com isso, que é a modelagem da imagem, o tratamento da imagem, né? Não é tanto uma imagem pautada na imagem em câmera, mas é sim uma imagem que você trabalha digitalmente, né? Outras habilidades, eu acho que são esses campos que estão abertos. É o caso da programação também. Ao meu ver, eu acho que a programação ainda é um objeto estranho, né? Que, no sentido de que a programação ela tem se aproximado muito mais dos games. Antes, até então, a gente tinha a figura do programador, essa figura que veio de fora. Hoje, talvez a gente está experienciando as faculdades e as universidades criando essas demandas para o mercado. Então, a gente já começa a ter o programador já voltado para isso. Então, assim, são essas demandas. Eu acho que é isso que é essa ciência do game, né? Que a gente já começa a perceber isso como uma ciência, já começa a organizar e já começa a criar uma especificidade para esse campo, né? Eu acho que é isso que é o grande barato, assim. E, fundamentalmente, é trabalhar dentro dessa lógica da larga escala. Você trabalha com um grupo de pessoas muito grande. Hoje você já não faz mais só game para adolescente. A gente tem adultos já jogando. Esse público envelheceu, né? O público de game, vão pensar que ele já começou a envelhecer. Então, a gente já começa a ter assim, que vai desde o marketing. Você percebe, hoje, a gente está falando de um mercado de bilhões. De bilhões, ou seja, isso movimenta... isso está movimentando um mercado que talvez já passou em muito o mercado de cinema. Então, assim, a gente já percebe que isso movimenta muita coisa, né? E isso é interessante, assim, para esse amplo espectro que tem o game. É algo para a gente prestar bastante atenção, né? E o que vocês acham que um profissional da área tem que saber para começar a trabalhar com games? Acho que é o que a Regis falou, depende muito, porque depende muito do que ele quer fazer dentro dessa empresa, por exemplo, porque tem muitas fases, igual ao cinema. Uma pessoa que trabalha com direção é muito diferente de um roteirista, o trabalho de dia a dia mesmo, que é muito diferente do diretor de arte, que é diferente. Então, acho que envolve basicamente, eu diria, 4 grandes áreas, que é uma parte de produção, de game design, de programação e de arte. Então, dependendo do que a pessoa for escolher, se ele for um game designer, por exemplo, ele tem que ter competências que são mais... É uma mistura, eu acho, bastante balanceada para fazer um bom game design entre técnica e criação, assim. Porque não adianta ser um cara super criativo também, porque tem muita técnica envolvida nessa parte de você realmente pensar em um jogo, como ele vai funcionar, é bastante técnico. Mas, bom, enfim, hoje em dia tem muitos livros que você pode até começar sozinho e dar uma pesquisada e tal. E não tem coisa que te ensina mais a fazer jogo do que jogar também. Tipo, jogar pensando naquilo, né? Como foi feito, tipo, quais são as especificidades de cada jogo e tal. Acho que depende muito da área que você for seguir, assim. Eu acho que vale a pena se espelhar também naquilo que você quer, no que você almeja, né? Pegar uma pessoa que você gosta de um profissional em si e tentar ver como que ele fez, quais são as características dele. Porque se você for pensar, acho que no mercado do Brasil, você tem que realmente ser muito multidisciplinar, assim, no que você for fazer. Especialmente em game design, né? Você tem que manjar de um pouco de tudo e fazer acontecer, porque essas equipes são realmente pequenas. Mas se você for para as empresas maiores, sei lá, uma Ubisoft da vida, são coisas especialmente técnicas específicas. Então, assim, dentro de uma equipe de narrativa, você tem vários papéis diferentes. Então, acho que tem coisas que você pode se direcionar mais, sabe, no que você quer fazer. Vamos para o intervalo agora e voltaremos com um quadro especial no próximo bloco. Não saiam daí.
inside your mind. Welcome to Lacey Town, a place where you wanna stay. You'll meet Robbie with his rotten plan, and Spartacus saving the day. Stephanie is new in town, and soon she and Ziggy are friends. With Pixel, Stingy, and Trixie too. Adventure's just a moment away. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Let me see your fucking hands! Olá, voltamos para o último bloco do Além da Tela, onde iremos comentar a criação de um game produzido aqui no Senac. Vamos começar então. O Clockwork foi um game desenvolvido como TCC no curso de bacharelado de audiovisual do Senac em 2013. E estamos com o estudante Matheus Coutinho, que vai demonstrar o jogo para nós. Enquanto carrega, Regis, você foi um dos orientandos desse TCC. Você pode contar pra gente como é que é o processo de orientação para o desenvolvimento de um jogo? Olha, para começar, já é um jogo que começa com o tempo bem curto, né? Isso já dificulta bastante, porque um jogo, ele, assim como qualquer processo, qualquer produto audiovisual, ele exige um tempo. No caso desse jogo, o fator tempo pesou bastante, por isso que eles desenvolveram um demo, né? Com algumas fases. O demo tem essa limitação de te provocar para comprar o game completo. Entretanto, acho que uma das grandes questões, é um game bastante bem sucedido no sentido estético. Acho que foi um trabalho gigantesco estético que teve por trás. E mais ainda, eu acho que aqui dentro, como um processo como um TCC, como um processo educacional, né? Como um processo pedagógico, o que tem de melhor é isso, é você fazer uma experiência, né? Experimentar processos, experimentar um processo de produção. Eu acho que essa que é o grande barato. Agora, o fator tempo, ele realmente pesa. 6 meses, desenvolvimento é algo de forcar mesmo, né? Vocês que trabalham com desenvolvimento, e você, Regis, que fez a orientação, vocês podem explicar para os nossos espectadores as etapas de produção de um jogo? Se vocês quiserem usar o Clockwork como exemplo. Acho que sim. Começa nessa parte de conceito mesmo, que você parte de uma ideia, depende muito do... O Clockwork, que é um jogo de faculdade, independente, eles com certeza partiram da ideia que era mais legal para eles, assim, que eles quiseram. Mas em empresa, normalmente, na grande maioria das vezes, parte de briefing, assim, se trabalha mais com campanha e tal. A partir dessa ideia é desenvolvido um documento de design que vai... É como se fosse um roteiro do game mesmo. Uma bíblia, né? Uma bíblia dizendo... do jogo. Porque tudo a gente tem que dizer, né? Quantas fases vai ter, como vai funcionar, ele pula, ele não pula, ele bate, ele não bate... Qualquer coisa que está aí tem que estar escrito nesse documento. Depois, acho que parte para um desenvolvimento paralelo de programação e de arte. Acho que enquanto os artistas começam a desenvolver protótipos de arte, os programadores estão começando a desenvolver protótipos de programação, que no começo não é com a arte final, é sempre uns quadrados horríveis, umas coisas assim, que é só para ver se funciona, se a jogabilidade funciona, né? E depois as artes vão entrando no jogo. A parte de som, acho que é uma das últimas partes a ser produzida, que ela vai entrando mais num alpha, numa versão um pouco mais pra frente. E depois tem uma parte de teste, onde é cíclico, né? O quanto tempo você tiver, o quanto tempo você vai fazer, porque esses trabalhos é assim, você nunca acaba, você desiste, né? Tipo, porque você nunca vai estar perfeito, sempre vai ter alguma coisinha pra você mexer. Então, você começa a testar, vai chegar uma hora, acaba o tempo, você fala, não, tá pronto. Acho que é isso. Acho que é bem isso mesmo. Não, exatamente, o processo foi exatamente esse. Eu acho que um dos grandes talvez, dilemas, né, é esse processo de teste, que você faz o nivelamento, você tem que testar se realmente o tamanho do teu personagem coincide com o fundo, com o objeto.
E que, como a Jéssica comentou, isso aí é um processo longo. Né? Eu acho que é onde, por exemplo, você consegue ganhar seu game, porque muitas vezes a gente sabe como é da bafafá um bug. Né? É só reparar o lançamento de um game, como isso afeta depois a quantidade de bugs que existe nesse game. Então, isso tudo é uma das grandes balizas, assim, para a gente pensar, inclusive no desenvolvimento de game. Mas como a Jéssica comentou, né? Isso é bem por aí mesmo, segue esses mesmos processos. É um processo de produção, que muitas vezes não foge muito de um curta-metragem, se a gente analisar. Né? Dentro dessa lógica de produção mesmo, de um processo que depende de outros mais. Acho que tem que realmente saber deixar a mão também, porque falar que tá pronto, porque tem aquilo, né? Um bug, às vezes você conserta um, vem 3 novos. Né? Então você tem que saber dizer quanto que tá bom. E quais foram os jogos que mais influenciaram a infância de vocês todos? Boa pergunta, né? Meu, acho que eu tenho trauma porque eu não tive videogame, né, quando era criança. Minha mãe nunca deixou. Porque ela falava, não, você vai ficar o dia inteiro em casa, você já fica um tempo nesse computador, não sei o quê. Eu nunca tive, assim. Mas meus primos tinham Super Nintendo. Eu lembro que o jogo que eu mais gostava de jogar era o jogo do Aladdin do Super Nintendo, meu. Esse era um jogo que me marcou muito, assim. Eu lembro muito dele. E mais pra frente tem um jogo que eu adoro, assim, eu sempre falo, até uso várias vezes de exemplo, em palestra, em coisa que eu dou, que é um jogo que o PlayStation 1 que chama Pandemonium. Que é demais, assim, eu gosto muito. É uma plataforma muito legal, assim, muito interessante. Acho que depois que entrei na puberdade, que metade do meu tempo eu perdi jogando videogame. Até hoje, futebol, né? Jogos arcades de game, de simulação, são fantásticos, assim. Eu acho que pra você perder seu tempo ali dentro, né? Sim. Acho que pra mim tem alguns, assim, aqueles momentos que você lembra que você comprou o jogo que você jogava, que o primeiro jogo que eu comprei mesmo foi Tomb Raider 2, então acho que Lara Croft tá aí até hoje e gosto muito disso. StarCraft foi outro jogo, Diablo 2, Doom, quando você jogava com disquete ainda de colocar, acho que era. Nossa. É muito bom. Alone Star in the Fox Dark. também, o primeiro jogo de 64 que eu joguei. E a gente vai migrando plataformas, né? E vai surgindo, a gente vai desde o PS3, PS4, por aí vai. E as séries são fantásticas, né? Quando a gente se apaixona por uma série, a gente vai a fundo. Sei lá, eu acho que eu tô na 8ª série do Pro Evolution, né? E de repente o FIFA também, o cara adota uma série e vai seguindo com ela. A nossa vida é marcada por games, assim, a gente começa a perceber isso. Às vezes a nossa vida, inclusive, é contada por games, né? Com certeza. Você, Matheus? Eu acho que os jogos que mais me influenciaram foram os da Nintendo mesmo. Eu tinha o Nintendo 64 e eu jogava muito Pokémon, muito Mario. Então acho que acabaram me influenciando de uma certa forma. E o que você achou desse jogo? Ele é muito legal, ele é bem difícil, na verdade. Tô apanhando um pouco pra ele, mas é legal, é bem interessante. Eu fico imaginando como é que foi feito. Pula, Matheus, game over não. Eu tô falando. É muito difícil falar e jogar ao mesmo tempo. Eu sou mulher que faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas é isso, acho que mas é muito legal, muito legal. Bom, a vocês, nossos espectadores, muito obrigada pela companhia. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, comentário, podem procurar a gente na nossa página do Facebook. Hoje a gente fica por aqui, mas a gente tem uma surpresa, uma 3ª edição entrará no ar dia 27 de novembro, para a gente discutir a produção de documentários e iniciativas de pesquisas acadêmicas no curso de audiovisual. Até o próximo programa. Tchau, tchau!